Em uma remota vila turca, escondida do ritmo implacável do mundo moderno, uma família vivia com um segredo profundo. Esta era a família Ulas. Eles não eram apenas uma família, mas um enigma vivo que em breve desafiaria nossa própria compreensão do que significa ser humano. Dos 18 filhos nascidos de Recit e Hatice Ulas, 5 compartilhavam uma característica única. Eles andavam de 4. Não como crianças pequenas, mas com um rastejar fluido, semelhante ao de um urso. Essa era a maneira natural deles de se mover pelo mundo. A existência deles era um sussurro silencioso nas colinas do sul da Turquia, uma história esperando para ser encontrada pelo mundo. O sussurro virou manchete global em 2006. Uma equipe de documentaristas britânicos, guiada por um cientista turco, aventurou-se nesta comunidade isolada. O que eles capturaram em filme foi surpreendente. O documentário, apropriadamente intitulado A Família que Anda de 4, apresentou o mundo a esses 5 irmãos. A filmagem era ao mesmo tempo inquietante e profundamente fascinante. Mostrava adultos navegando suas vidas diárias sobre mãos e pés, uma visão tão fora do lugar em nosso mundo bípede que parecia pertencer a outra era da existência. O mundo assistiu, cativado e confuso. Como isso poderia ser? Seria isso um vislumbre do nosso passado evolutivo? As perguntas começaram a se multiplicar, cada uma mais complexa que a anterior. O andar deles não era o de nossos primos primatas. Eles não andavam sobre os nós dos dedos. Em vez disso, usavam as palmas das mãos, mantendo os dedos livres. Este detalhe era crucial. Preservava a destreza manual deles, uma marca da evolução humana. As irmãs, por exemplo, podiam passar horas fazendo crochê e bordados intrincados, suas mãos tão hábeis quanto as de qualquer outra pessoa. Seu método de movimento era uma adaptação única, uma solução que seus corpos haviam encontrado para um problema interno complexo. Era um comportamento que surgiu naturalmente, não ensinado ou imposto a eles. A partir dos 9 meses de idade, quando outras crianças começam a se levantar, eles simplesmente continuaram de 4. Essa descoberta causou ondas na comunidade científica. Era um caso que cruzava as linhas entre genética, antropologia e neurociência. Para alguns era uma curiosidade biológica. Para outros, era uma janela para a própria mecânica da evolução humana. A família, antes vivendo em tranquila obscuridade, estava de repente no centro de um debate científico global. Eles não eram mais apenas uma família. Eram um fenômeno. A história deles nos força a olhar no espelho e fazer uma pergunta fundamental. Quais são os ingredientes biológicos precisos que nos permitem ficar em pé e caminhar para o futuro em 2 pés? Cientistas estavam ansiosos para desvendar o mistério. As primeiras pistas apontavam não para nossa história evolutiva, mas para nosso código genético. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, fizeram uma descoberta. Eles identificaram o culpado, uma mutação genética incrivelmente rara. Essa mutação causa uma condição conhecida como síndrome CAMRQ, que significa Media Group Animated DNA Mutation, Medical Chart Showing KAMRQ, Síndrome Stockwell Distribute Equally, Síndrome de Ataxia Cerebelar, Retardo Mental e Desequilíbrio. Ela perturba a capacidade do corpo de distribuir adequadamente as moléculas de gordura, levando à danificação das células nervosas. O gene responsável, VLDLR, é vital para a migração adequada dos neurônios no cérebro, durante o desenvolvimento inicial. Os irmãos Ulas herdaram esse gene defeituoso de ambos os pais, que eram primos de 1º grau. O diagnóstico genético levou os investigadores a olhar para dentro do cérebro. Usando ressonância magnética, neurologistas descobriram uma anomalia física significativa. Nos irmãos afetados, uma parte-chave do cérebro chamada cerebelo estava encolhida. Especificamente, o vermes cerebelar,
uma estrutura central crucial para coordenar o equilíbrio e a postura corporal, estava severamente subdesenvolvido. O cerebelo atua como o centro de controle de movimento do cérebro. Sem ele funcionando corretamente, o simples ato de ficar em pé torna-se um desafio monumental. O mundo balança, o equilíbrio é perdido e o corpo assume uma postura mais estável, de 4 membros. A condição era tão distinta que foi nomeada Síndrome de Ünertän, em homenagem ao neurocientista turco que a estudou pela primeira vez. Mas essa explicação não era um encaixe perfeito. Era uma peça crucial do quebra-cabeça, mas não completava o quadro. Outras pessoas ao redor do mundo foram documentadas com danos cerebelares semelhantes, ou até nasceram sem cerebelo, mas conseguem andar eretas. Este fato sugeria que o cerebelo encolhido sozinho não poderia ser a única causa de sua marcha quadrúpede. Tinha que haver outros fatores em jogo. Pesquisadores da Universidade de Liverpool adicionaram outra camada, descobrindo que a estrutura esquelética dos irmãos tinha diferenças sutis, parecendo mais semelhante à de macacos do que à de humanos modernos. O mistério se aprofundou. Estava ficando claro que a condição da família Ulas não era resultado de uma única causa, mas de uma tempestade perfeita de fatores. Era uma combinação de Media Group, Layers of Scientific Data Overlaid, Montage of Genetic, Neurological, Skeletal, and Environmental Images, Stock a Distribute Equally, uma rara mutação genética, um comprometimento neurológico específico, predisposições esqueléticas e, talvez, influências ambientais. A falta de intervenção médica precoce e fisioterapia em sua vila remota provavelmente desempenhou um papel. Sem encorajamento e apoio para ficar em pé, seus corpos se ajustaram ao caminho de menor resistência. A história deles se tornou um estudo de caso complexo sobre como nossos genes, cérebros e ambiente interagem para moldar quem somos e como nos movemos. À medida que a história da família Ulas se espalhava, uma teoria sensacional e controversa emergiu. Alguns acadêmicos turcos, incluindo o próprio Ünertän, propuseram que a família representava uma forma de evolução reversa, ou involução. Eles sugeriram que essa mutação genética havia de alguma forma jogado os irmãos 3 milhões de anos no passado, reativando um estado ancestral latente. A família foi apresentada como um possível elo perdido, um eco vivo do momento em que nossos ancestrais transitaram de andar em 4 membros para 2. Essa ideia capturou a imaginação do público. Era uma narrativa dramática e provocadora que parecia tirar um capítulo diretamente de um romance de ficção científica. No entanto, essa teoria foi recebida com críticas rápidas e contundentes da comunidade científica mais ampla. Acadêmicos proeminentes, incluindo o psicólogo evolucionista britânico Nicholas Humphrey, condenaram-na como profundamente falha e ofensiva. Humphrey chamou o rótulo de evolução reversa de cientificamente irresponsável e profundamente insultuoso para a família Ulas. Ele argumentou que a evolução não tem marcha a ré. Você não pode simplesmente evoluir para um estado anterior. Os irmãos não eram retrocessos. Eram humanos modernos lidando com uma grave deficiência genética. O quadrupedalismo deles era uma resposta adaptativa aos seus desafios físicos únicos, não uma regressão a um passado simiesco. Humphrey ofereceu uma hipótese alternativa, mais matizada. Ele sugeriu que o andar dos irmãos não era um retorno a um passado primata, mas talvez revelasse um estágio intermediário esquecido em nossa própria evolução. Ele teorizou que nossos ancestrais poderiam ter passado por uma fase de rastejamento semelhante a um urso, depois de descer das árvores, mas antes de aperfeiçoar o bipedalismo. Essa forma de movimento teria mantido suas mãos livres para o uso de ferramentas, um passo crítico em nosso desenvolvimento. Portanto, o andar da família Ulas não era um passo para trás, mas um raro vislumbre de um possível caminho que nossos próprios ancestrais seguiram. Era uma estratégia de enfrentamento,
um testemunho da incrível plasticidade do cérebro. O debate continuou, destacando uma profunda divisão sobre como interpretar este caso extraordinário. Era uma anomalia evolutiva ou uma condição médica complexa? A controvérsia ressaltou os perigos do sensacionalismo na ciência. Também mostrou como uma narrativa pode ser facilmente moldada para se encaixar em uma teoria particular, às vezes em detrimento dos sujeitos humanos no centro da história. A família Ulas foi pega no fogo cruzado, suas vidas e lutas analisadas e debatidas em um palco global. A história deles se tornou um conto de advertência sobre a responsabilidade que acompanha a descoberta científica. A vida para a família Ulas nunca foi fácil. Muito antes das câmeras chegarem, eles viviam com o peso do estigma social. Em sua própria vila, eram frequentemente zombados e marginalizados. Crianças os provocavam, e alguns adultos os viam com desconfiança e medo. Sua condição, tão visivelmente diferente, os marcava como estranhos em sua própria comunidade. Eles passaram a maior parte de suas vidas dentro dos limites protetores de seu complexo familiar, interagindo muito pouco com o mundo exterior. A história deles é um poderoso lembrete de como a sociedade muitas vezes reage ao desconhecido, com preconceitos nascidos da falta de compreensão. A atenção internacional trouxe tanto escrutínio quanto ajuda. Nicholas Humphrey, determinado a fazer mais do que apenas estudá-los, providenciou fisioterapia. Ele lhes trouxe andadores e barras paralelas para praticarem. Os resultados foram notáveis. Com apoio e encorajamento, alguns dos irmãos começaram a andar eretos, embora com dificuldade, pela primeira vez em suas vidas. A alegria em seus rostos, ao dar esses passos bípedes hesitantes, foi um testemunho profundo de sua resiliência e capacidade de mudança. Provou que sua condição não era um destino irreversível preso em seus genes, mas um comportamento que poderia ser modificado com o apoio certo. Essa jornada de reabilitação desafiou as teorias mais deterministas sobre sua condição. Mostrou que a criação desempenha um papel poderoso ao lado da natureza. Se as crianças Ulas tivessem nascido em um lugar diferente, com acesso a cuidados médicos modernos e intervenção precoce, suas vidas poderiam ter seguido um caminho muito diferente. Elas poderiam ter aprendido a andar sobre dois pés desde cedo, sua deficiência gerenciada e acomodada. A história deles nos força a considerar nossa responsabilidade coletiva de garantir que cada indivíduo, independentemente de sua loteria genética, tenha a oportunidade de atingir seu potencial máximo. Em última análise, a família Ulas nos ensina mais sobre humanidade do que sobre evolução. Eles não são uma janela para o nosso passado, mas um espelho que reflete o nosso presente. A história deles desafia nossas definições estreitas de normal e nos força a confrontar nossos preconceitos. É uma poderosa lição sobre a diversidade humana, resiliência e o desejo universal de aceitação. Ela nos lembra que por trás de cada mistério científico e anomalia genética, existem seres humanos com esperanças, sentimentos e o direito de serem tratados com dignidade e compaixão. Sua caminhada pela vida, por mais diferente da nossa, é uma jornada do espírito humano.